Continuando, pessoal, no estudo da assistência simples, falávamos então do conceito da assistência, dei alguns exemplos da assistência simples, dei alguns exemplos para vocês e expliquei que, na minha concepção, que acompanho parte da doutrina, o assistente continua sendo o terceiro no processo, considerando aquele conceito de parte que nós estabelecemos no início. O assistente pode ingressar em qualquer processo, em qualquer procedimento, em qualquer grau de jurisdição. Diferente das outras formas de intervenção que sofrem algumas limitações, o assistente pode figurar em qualquer procedimento. A jurisprudência teve sempre um entendimento um pouco restritivo, não admitindo a assistência em algumas hipóteses. Mas vem o CPC de 2015 e autoriza a intervenção do assistente em qualquer procedimento e grau de jurisdição. E aí temos que repensar aí algumas decisões da jurisprudência, caso a caso. E a lei dos juizados especiais, essa sim, no artigo 10, excepciona expressamente a possibilidade de intervenção do assistente, por conta daquelas ideias de celeridade, etc., do juizado. Não acho que seja um bom entendimento. O assistente deveria poder intervir também nos juizados, né? Mas, enfim, é a previsão lá da lei dos juizados. Então, salvo no JEC, é possível a assistência em qualquer procedimento e grau de jurisdição, e o assistente pode ingressar a qualquer momento no processo, recebendo o processo no estado em que se encontra. Ele não vai poder praticar atos que já foram praticados, mas ele pode ingressar a qualquer momento no processo. A atuação do assistente simples, gente, é um pouco limitada no processo, tá? Ele continua sendo o terceiro e lembrem-se de que nós já vimos que o interesse dele é reflexo, ele tem um interesse que decorre de uma decisão, de um efeito reflexo da decisão proferida no processo. Então, a atuação do assistente está vinculada à vontade do assistido. O assistente simples não pode fazer no processo nada que seja contrário à vontade do assistido. Se, por exemplo, o assistido, diante de uma sentença desfavorável, renuncia ao direito de recorrer, apresenta lá uma petição dizendo expressamente não vou recorrer da sentença, o assistido não pode recorrer, porque isso é contrário aos interesses do assistido. O assistente não pode recorrer, porque isso é contrário aos interesses do assistido. Se, por exemplo, o assistido resolve fazer um acordo, o assistente não tem nada a ver com isso. O acordo pode acontecer. Se o assistido resolve reconhecer o pedido da parte contrária, o assistente também não tem o que fazer. Então, ele tem uma atuação limitada no processo. Porém, o que o código vai prever é que diante da revelia do assistido ou de alguma omissão do assistido no processo, aí o assistente pode atuar como seu substituto processual. Lembrem-se que a figura da substituição processual é aquela que traz a possibilidade de se pleitear em nome próprio o direito alheio. Lembram disso? Vocês já devem ter estudado isso, né? Se não estudaram, depois lá no Collaborate eu explico isso para vocês. Atuar em nome próprio, pleitear em nome próprio direito alheio. Então, quando o assistente vem num processo em que o assistido é revel, ou seja, o assistido não veio para o processo, não apresentou contestação, o assistente vai atuar como seu substituto processual, vai pleitear ali no processo em nome próprio o direito do assistido. E em caso de omissões também, por exemplo, se o assistido não recorre, o assistido não interpõe recurso de uma decisão desfavorável e não se pronuncia sobre isso, ele não diz, por exemplo, que ele não quer recorrer, porque a parte pode fazer isso, tá, gente? Lá em recursos vocês vão estudar que a parte pode desistir do recurso interposto ou ela pode simplesmente dizer não quero recorrer, renuncio ao meu direito de recorrer. Se ela faz isso, o assistente fica de mãos atadas, não pode fazer nada. Agora, se a parte simplesmente não faz nada, ela deixa de recorrer da sentença e não diz que ela não quer recorrer, o assistente, diante desta omissão da parte, pode interpor o recurso de forma autônoma. A jurisprudência, o STJ, né, tinha algumas decisões antigamente que diziam que o assistente não poderia recorrer sozinho. O assistente simples só poderia recorrer se o assistido recorresse também. Porém, em especial com a previsão do código que diz que em caso de omissão do assistido, o assistente vira seu substituto processual, não há por que nós não entendermos que em caso de omissão, silêncio do assistido, com relação ao recurso, o assistente pode sim recorrer autonomamente, porque justamente não há incompatibilidade de interesses com o assistido, ok? Outra questão interessante para o assistido, gente, é que ele
é atingido pelos efeitos da decisão de uma forma um pouco diferenciada das partes no processo. Vocês ainda não estudaram isso, mas no ano que vem em especial vocês estudarão a coisa julgada que torna imutável uma decisão no processo. Claro que é muito mais complexo do que isso, mas em linhas gerais a coisa julgada gera a imutabilidade da decisão proferida no processo. Eu não posso pegar uma decisão que formou a coisa julgada num processo e discutir essa decisão num outro processo. Existe essa imutabilidade em razão da segurança jurídica. Eu não posso ser condenado a pagar 10 mil para alguém hoje e amanhã conseguir, sem recursos, claro, né? Depois que passados todos os prazos recursais, amanhã ou depois conseguir mudar essa decisão e dizer que eu não preciso mais pagar aquela pessoa. O sistema não se compatibiliza com isso. Claro que eu estou falando aqui de um jeito muito simples para vocês, porque a coisa julgada só vem para o programa de vocês no ano que vem. Mas é basicamente assim que funciona o processo. Para o assistente é um pouquinho pior, porque o assistente, o código vai dizer, não pode discutir a justiça da decisão. E quando o código fala em justiça da decisão, ele traz a ideia de que o assistente não pode discutir nada que tenha sido decidido naquele processo, nem os fundamentos jurídicos que tenham sido discutidos, fundamentos jurídicos ou de fato, que tenham sido discutidos e decididos naquele processo. Como vocês verão no ano que vem, a coisa julgada, como regra, não alcança a fundamentação da sentença. Isso é uma regrinha bem importante que também vocês aprofundarão no ano que vem no estudo da coisa julgada. Para o assistente, por que é pior? Porque o assistente não pode discutir sequer a fundamentação da sentença, coisa que as partes, em algumas situações, vão poder fazer. Depois a gente vai estudar isso melhor também, tá? Então, o assistente se vincula à justiça da decisão. Ele não vai poder discutir em outro processo aquilo que já foi discutido e decidido naquela demanda, salvo se ele demonstrar má gestão processual pelo assistido. Se ele mostrar que o assistido, por exemplo, poderia ter produzido alguma prova que não produziu, se ele demonstrar, por exemplo, que intencionalmente o assistido fez isso, né, acabou não produzindo a prova, ou se ele demonstrar que ele entrou tão tarde no processo que não deu tempo realmente de praticar ato nenhum para auxiliar numa melhor decisão ou numa decisão diversa. Se ele demonstra isso, ou seja, se ele demonstra má gestão processual, aí ele pode conseguir rediscutir a justiça da decisão. Caso contrário, não. Ele não vai discutir a justiça da decisão, ok? Daqui a pouquinho no Collaborate nós também nos aprofundaremos, se vocês quiserem, nessa questão, e aí eu posso adiantar algumas temáticas aí da coisa julgada para vocês entendam melhor a diferença das partes e dos efeitos, né, para as partes e para o assistente no processo, ok? Bom, em termos de assistência, a última coisa que é importante nós ressaltarmos, que é bem importante, diz respeito às modificações de competência. Como regra, o ingresso do assistente no processo não gera modificação de competência. Temos lá a regrinha do artigo 43 do CPC nesse sentido, vocês devem se lembrar, né? Alterações na situação de fato que aconteçam eventualmente não modificam a competência, salvo se referirem à competência absoluta. Lembrem disso. O que significa isso? Significa que se, por exemplo, uma ação tramita na Justiça Comum e a União Federal vem querendo ingressar como assistente, em razão da intervenção da União, pode haver uma mudança de competência, na medida em que aí nós temos uma regra de competência em razão da pessoa, que é uma regra de competência absoluta, pode gerar um deslocamento de competência, mas isso é excepcional. Como regra, essa modificação não vai acontecer. Ok, pessoal? Tudo bem? Daqui a pouquinho conversaremos para aprofundarmos melhor algumas dessas questões e também para trabalhar com vocês outros exemplos e os casos que eu coloco ali no final da aula sobre assistência, tá? Um outro ponto fundamental agora diz respeito à assistência litisconsorcial e a diferença entre assistência simples e litisconsorcial. Também estamos falando de uma modalidade de intervenção de terceiros que é espontânea, ainda se aplicam várias das regras gerais, né? Todas as regras gerais da assistência, mas estamos aqui diante de uma outra modalidade de assistência. Vou gravar um novo vídeo para falar da assistência litisconsorcial, para esse não ficar muito grande. Daqui a pouquinho eu volto para a gente retomar e fechar o tema da assistência. Um beijo, até já já!